Eu praticamente olhei a Bíblia aí 3 vezes, né? E hoje eu parei no Salmos. E que eu entendo com isso? A paz do Senhor, uma ótima noite a todos nós. E que nós entendemos que é tão importante, orar. Vou falar sobre oração hoje. A Bíblia tem 66 livros, amigos. Porque é tão importante a oração. E porque a oração ela é escatológica, a oração é eclesiologia, a oração faz parte da soteriologia, porque o próprio Jesus Cristo ele é a pessoa que trouxe essa conduta de oração. A soteriologia significa a doutrina da salvação. O que nos leva à salvação é a graça. Se não fosse Jesus, a graça não existiria. Estaríamos pela lei mosaica e praticamente não teríamos, essa oportunidade de ser perdoado. E a única forma de ser perdoado era no sacrifício na era mosaica. Então, através da pessoa de Jesus hoje, temos o acesso à santidade. Temos acesso a esse livre-arbítrio por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala sobre oração. Vou falar um pouco sobre oração, deixar uma palavra sobre oração aqui. Observamos muitos pregadores hoje que pregam formados, Muitas das vezes passamos dispersos pelas passagens de Jesus. Aonde Jesus está falando sobre perdão, onde Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Então há uma necessidade de nós se aproximarmos de Deus. O livro de Mateus. Então, observe que o livro de Mateus ele vai vir depois de 400 anos da última liderança Malaquias. Então, observando, meus queridos amados, jovens, família, moço, moça, a Bíblia ela é o foco central da Bíblia, Daniel 9. Porque Daniel 9 ele vem trazendo um resumo. Nós pegamos o livro de Daniel capítulo 9, estamos em 70 semanas de oração. E essas 70 semanas são divididas em 3 partes. A primeira parte, Jerusalém edificada. Segunda, a morte de Jesus Cristo. Terceira, a grande tribulação, que são equivalentes a 7 anos. E na soma de uma semana, em Daniel semanas, são anos. Então uma semana aí, 3 dias e meio, mais 3 dias e meio, que é metade de um tempo, são 7 anos de grande tribulação. Hoje estamos em Daniel 9:26. Quando se concluir Daniel 9:26, aonde se diz inundação, aonde se diz o governo do anticristo, aí sim a igreja vai ser arrebatada. Estamos nessa fase, bramido do mar. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um fato. O que está para acontecer ainda nesses últimos anos é fato. Porque o mundo já está passando pelo princípio de dores. O que está acontecendo hoje, na atualidade, hoje, no mundo, faz parte, escatologicamente falando, do princípio de dores. Covid-19, tragédia no Rio Grande do Sul, é um sinal concernente também ao bramido do mar. Porque o bramido do mar ele vai ocasionar um distúrbio climático devido à poluição e o efeito estufa. Mas eu creio que nesta noite Deus ele tem uma palavra forte na nossa vida. Eu creio que Deus ele pode quebrar as barreiras. Eu creio que Deus ele pode abrir as portas. Hoje eu tenho 35 anos de evangélico, nasci no berço evangélico. A cada dia eu tenho aprendido a pregar a palavra de Deus. O que é pregar a palavra de Deus? É ter uma vida de oração e vigilância. Por mais que somos pecadores, por mais que somos imperfeitos, porque o ser humano ele tem fases. Ao menos que vamos acometer falhas. E para reparar essas falhas, é necessário ter uma vida de oração. Quando nós observamos Ezequias, um exemplo.
Eu acho que muitos de vocês conhecem a história de Ezequias. A doença bateu no caminho de Ezequias. E o profeta Isaías diz assim: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E quando nós observamos essa história, Ezequias não vai procurar o vizinho, não vai procurar aqueles que falam mal da vida dele, ou não deixam de falar. Ele vai procurar Deus. Porque muita gente quer procurar o pastor, quer procurar um melhor amigo, quer procurar o líder, quer procurar o celular para falar mal de alguém, porque hoje as pessoas só falam mal digitalmente falando. Mas a gente não procura realmente a pessoa que pode resolver o nosso problema. E essa pessoa é Deus. Então, quando nós observamos aí que Ezequias, ele já não conseguia mesmo orar, nem dobrar o joelho, mas ele orou. Eu observo esse texto porque quando ele orou, ele virou o rosto para a parede, ele não conseguia orar, já estava enfermo. Mas a palavra de Deus vai dizer que o próprio Isaías, o profeta, ele mais uma vez vai dizer a Ezequias: Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas lágrimas. Aumente que aqueles que estão ao nosso derredor não sabem o teu problema. Ou às vezes sabe o teu problema, mas não pode resolver o seu problema. O que é problema? Problema familiar, problema ministerial, problema onde você mora. Muitas vezes nós moramos num lugar que as pessoas têm inveja da gente, é um mal olhado. Você começa a trabalhar na sua casa, você começa a fazer alguma coisa, alguém quer te diminuir, tá? É igual nós passamos por esse momento. Nem todo mundo que mora na sua rua é teu amigo. Nem todo mundo que bate palma para você é teu amigo. Porque a Bíblia diz que aquele que veio beijar Jesus era o próprio diabo. Era Judas Iscariote. Muitas das vezes estamos ao redor de amigos, entre parênteses. E abre colchete, porque muitos são falsos. Mas existe os verdadeiros amigos. E a Bíblia diz que existe um amigo mais chegado do que o irmão. Porque muitas das vezes o irmão não vai poder estar do teu lado, mas às vezes tem um amigo que no momento que você mais precisa, ele vai estar do teu lado. Então, quando nós observamos, meus irmãos, nós observamos a atitude de Ezequias, oração. Ana, uma mulher que não tinha filho, uma mulher humilhada pela sua competidora chamada Penina, casada com Eucana. Vocês conhecem muito bem esse texto em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos observar uma mulher depressiva. Uma mulher que já não comia, humilhada na família. E por um tempo ela não comia. Até que a certa feita ela se levantou e foi até a igreja, até o sacerdote. E não tinha palavra nos seus lábios. E o próprio sacerdote a teve por embriagada. Mas as palavras de Ana foram ouvidas diante de Deus. Onde vai nascer Samuel, e Samuel vai ungir Davi. E aí vai nascer Salomão. E aí o templo vai ser destruído pela zombaria, pelo pecado, pela zombaria. Fechou o livro de 2 Crônicas 36:16 por uma zombaria que entrou dentro de Israel. Deus permitiu 70 anos no exílio da Babilônia. Agora vai se cumprir o que Deus vai levantar esse mesmo profeta Isaías. Quando você observa o livro de Isaías 41, Isaías 45, ungido de Deus, e vai dizer que em 150 anos antes ele ainda prediz Deus levantaria um pastor para libertar esse povo do cativeiro. E pelas palavras de Jeremias 29, a carta, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Quando nós observamos a carta de Jeremias, estamos vendo o sentimento de Jeremias, numa visão verdadeira de um tempo que o povo ficaria 70 anos no exílio. Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia tem essa visão. Babilônia e a Nova Jerusalém. Jerusalém e a Babilônia é a Bíblia Sagrada. Quando nós adentramos na Bíblia, vamos observar as tribos de Israel, vamos observar chegando a Arca da Aliança no caminho de Josué depois de Moisés. O primeiro, um dos líderes também, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, nasce Moisés, Êxodo capítulo 1. Chegamos em Deuteronômio, vamos observar a morte de Moisés. E ainda o próprio Satanás, no livro de Judas, quer disputar o corpo de Moisés. Então fica um mistério, Moisés, Enoque e Elias.
Elias, uma das testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Então a Bíblia se entrelaça, amigos, de uma forma ímpar. A Bíblia não é duas Bíblias. Às vezes as pessoas pensam, o Antigo Testamento é uma Bíblia, o Novo Testamento não. As coisas se entrelaçam nas profecias. A profecia de Daniel vai se cumprir no Apocalipse. A profecia de Zacarias se cumpre as cartas apocalípticas, 7 lâmpadas, 49 canudos de chama de fogo. A Bíblia vai se entrelaçando, mas que nós estamos chegando nos últimos dias, e eu quero dizer uma coisa. Existem muitos pregadores. Existem pregadores um melhores do que o outro. Mas eu quero dizer, a nossa oração é a área mais importante que existe na vida de uma igreja. O que o Laudemir está falando? Eu tenho 8 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu sou diácono. Muitas das vezes não somos considerados pelo nosso cargo em exercício por alguns pastores. Mas eu quero dizer uma coisa. Agora estou agendado para pregar aqui uma Santa Ceia nesse mês. Esse último domingo agora. Eu quero falar uma coisa para nós. Você chega no culto e você fala o que é tão importante dentro da igreja. É claro que a pregação é importante, mas antes da pregação, a oração é o primeiro ponto. Quando falamos de oração, falamos de vigilância. Quando falamos de vigilância, falamos de oração. As duas coisas têm que caminhar. Não adianta só vigiar e não orar. Não adianta orar e não vigiar. Orar e não vigiar é a mesma coisa de jogar a oração fora. Jogar ao balde, de balde. Então, a necessidade de uma igreja hoje no ano de 2024, orar mais. Estamos preocupados com pregadores que preguem bem? Claro que é bom. Estamos preocupados com pregar bem, seu filósofo, teólogo, professor, e Deus não está preocupado com níveis teológicos. Quando lemos a Bíblia, estamos vendo um Deus, irmãos, parando o céu por 30 minutos para pegar a minha e a tua oração. E alguém disse que Deus está preocupado com quem prega bem. Observamos o Brasil, um país de tantos pregadores e pregadoras. Então nós descer o salto, colocar mais ajuste nas gravatas e diminuir o peito e ser mais humilde. Porque Deus está procurando uma igreja que desce os degraus. Porque tem muita gente subindo, irmãos. E Deus não mandou subir, Deus mandou descer. Era aí, irmão. Se Deus falou para Jeremias, você está vendo eu trabalhando barro, Jeremias? Jeremias era uma criança. E ele disse para Deus, eu não sei falar. Observamos uma sociedade, amigos, atualizada. Hoje as pessoas se formam numa faculdade e já acham que é pastor. Hoje a pessoa chega ali com o anel de bacharel na igreja, já acha que é o dono da igreja, acha que é o dono da glória, já acha que é o dono do sapatinho de algodão, então quer assumirás. Está na hora de nós descer, meus pastores. Está na hora de nós descer, irmãzinhas que pregam a palavra. Muitas vezes nós achamos que nós somos o domínio, mas às vezes nós achamos que somos o dono do púlpito, achamos que somos o dono do poder, mas eu jejuei, irmão. Mas eu paguei o preço, eu me formei na faculdade, eu sou professor, eu prego a Bíblia em 10 minutos, eu falo de Paulo e entro em Romanos e termino a Bíblia. E Deus não está preocupado se entrou em Romanos e chegou na Babilônia. Se não chegar na Nova Jerusalém, vai ficar. Estamos esquecendo da Jerusalém, estamos esquecendo da Nova Jerusalém. Eu vejo pregadores preocupados em pregar sobre Paulo, irmãos. Claro que a história de Paulo é bonita. É claro que Paulo também foi um matador, era Saulo, perseguidor, mas Jesus nunca foi perseguidor. Estamos falando muito pouco sobre Jesus. Jesus ele passou o que um ser humano não passou. Jesus ele sofreu o que um ser humano não sofreu, amigos. Como Jesus foi chicoteado, e ainda eu estava comentando aqui no meu lar, Jesus ele não gritou. Imagina você levar uma chicotada com pontas de osso para sair a carne do seu corpo e suportar tudo por nós. Deus abençoe vocês que estão chegando comigo. Olha o que Jesus suportou por amor da nossa vida.
Eu não sei se tem alguém aqui que não é evangélico, alguém que é evangélico. Mas às vezes você fala assim, eu não tenho tempo para estar no culto. Mas dentro da tua casa é culto. A partir do momento que você lê a Bíblia, você ora, você está fazendo o seu culto. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, apresentei o vosso corpo. O corpo ele tem três características, três concepções. O ser humano ele é composto de três partes. A primeira, se não existisse, você não estava vivo. É o espírito. Quando Deus criou o homem, ele soprou a existência. Quando Deus pegou o homem do pó, meus amigos, era só um barro, feito pela mão do oleiro. Mas não tinha oxigênio, não tinha veia, não tinha coração pulsando, não tinha pulmão. O pulmão não tinha nada de vida. Mas quando Deus ele falou assim, deixa eu soprar o meu espírito. Gênesis 2:7. Olha Deus soprando. Quando Deus ele sopra, vocês podem pegar a Bíblia. Quando Deus ele sopra no ser humano, uma energia muito poderosa vai entrar nas narinas daquele boneco de barro. Imagina aquele poder entrando no nariz, criando veia. Imagina aquele poder chegando no cérebro, ativando o cérebro. Imagina o poder descendo já para o coração, porque tem que ativar o coração. Puf, puf, puf. E ao mesmo tempo tudo vai se formando dentro do ser humano, quando na sua vitalidade, no seu respirar. Olha que mistério. Deus soprando no ser humano e criando a vida, espírito, fôlego de vida. Quando Deus sopra, sai um ar. E este ar, dentro da vida, do poder de Deus. Imagina o poder de Deus soprando uma energia, um calor, uma bateria energética muito forte, proporcionando vida para o ser humano. E esta vida Deus nos deu hoje. E Ele deu a própria vida dele por amor de nós. Então observe, meus queridos, como é importante orar. Quando esta terra, a igreja foi arrebatada. O mundo está passando uma mudança. O dinheiro ele vai sair, a tecnologia está avançada, os dinheiros vão saindo, estamos entrando na era microchip, tudo é chip. Estamos chegando na era moderna, aonde o governo do anticristo ele vai dominar o mundo. E quando o governo do anticristo dominar esse mundo e começar a levantar contra as igrejas do Brasil e outros países, aí vai se cumprir a palavra de Daniel 9:26. Daniel 9:26 diz, essa é a última profecia para o arrebatamento da igreja. Vocês podem abrir Daniel 9:26. O que está acontecendo? Na hora que o príncipe que governar e levantar contra o santuário, quando levantar contra o santuário, se levantar contra a santidade, contra a igreja, contra a doutrina, contra as coisas de Deus, aí vai se cumprir a profecia. O bramido do mar, que está para acontecer, já está acontecendo. Daniel está falando inundações. Dr. Lucas, capítulo 21, está falando sobre o bramido do mar. Então, a grande preocupação, o que é importante, pastores? É claro que estamos numa era atualizada, igual eu disse para vocês. As pessoas querem competir, quem canta melhor, quem prega melhor. E Deus ele não está preocupado com essa situação. Então, na hora de os pastores acordarem a igreja, está na hora de nós começarmos a levar a oração como doutrina mais importante dentro do culto. Quando o pastor não coloca a igreja para orar, ele está desobedecendo ao próprio Deus. Quando nós queremos chegar no culto e não oramos, estamos desobedecendo ao Senhor. A oração é importante. Alguém disse, mas o que é tão importante? É claro que nós, igual eu estou pregando, pregar é importante. Mas orar é mais importante ainda. Vocês podem abrir a Bíblia comigo. Quando você chegar no livro de Apocalipse, capítulo 8, o céu vai ficar 30 minutos de silêncio.
Alguém pergunta, o que está acontecendo? Eu não sei. Deus vai mandar os anjos calarem, porque os anjos digam santo, santo, vai parar, vai ficar um silêncio. O céu vai parar, irmãos. O céu vai parar, jovens. Aqui já aconteceu o arrebatamento da igreja. A terra que está passando pelo processo. Agora é o 7º selo. O 7º selo vai ser aberto. Mas espera aí, o céu tem que calar. 30 minutos a Bíblia diz, meia hora de silêncio. Espera um pouquinho. Meia hora, 1 hora tem 60 minutos, 30 minutos tudo quieto. O que está acontecendo, jovens? O que está acontecendo, teólogos? O que está acontecendo, faculdade teológica? O que está acontecendo, cursinhos de obreiro? Porque temos que ensinar os obreiros a orar na igreja. As pessoas não querem orar mais. Quer ser obreiro, não quer pagar preço, mas é só chegar com CFO, sou obreiro. Temos que aprender a orar, não é só ter um certificado e falar que é obreiro. Temos que orar, não é só ter uma teologia, meus amigos. Hoje é tudo teologia. Você chega no culto, você só está vendo um pastor orando no púlpito da igreja, mais alguns irmãos. Cadê os outros obreiros? Não, irmão, só fiz curso para ficar na frente da igreja. Alguém disse, Laudemir, você é bravo, não é que os pastores da minha época estão mudando. Eu nasci no berço evangélico, sou assembleano roxo, e tá na hora de nós pegar na oração. Meus queridos, já orei em monte, já orei em vigílias, hoje não. Deus já me livrou da morte várias vezes. Eu cheguei a ficar numa cadeira de roda quase morto. Tudo por amor da palavra de Deus. Passei por um momento difícil. Quase perdi 3 dedos da mão. Na minha infância quase fui atropelado. Deus me livrou da morte. Hoje eu estou aqui. Eu já passei por uma fase de tomar muitos medicamentos, ter um colapso. Deus já mudou a minha história de 10 anos, 15 anos para cá. Alguém olha para nós e diz assim, sei lá, Laudemir é bravo, mano. Não sabe nem a tua história. Cada um aqui tem uma história. Mas eu quero dizer, se você vai na igreja e você fala assim, nossa, é o mesmo pregador, é o mesmo cantor. Deus está procurando a tua oração. Então o céu ele vai parar, meus jovens. O céu vai parar. Eu imagino toda a igreja que já foi salva. A terra está passando por um processo. Apocalipse capítulo 8 já é grande tribulação. Ou seja, o arrebatamento aconteceu. O satélite parou. Estamos falando aí de um ataque cibernético. Não se compara ao ataque cibernético que vai acontecer com o arrebatamento. O satélite vai parar. O céu vai parar. Haverá um pane mundial quando acontecer o arrebatamento da igreja. Alguém pergunta, é para se assustar? Não. Se o céu vai se abalar, os poderes do céu serão abalados, eu pergunto, o que vai acontecer com o satélite? O que vai acontecer com os planetas em colisão no céu? Haverá um fogo no céu. Haverá um curto-circuito. O que está acontecendo, irmão? O poder, muito poder subindo e muita glória descendo. Arrebatamento. Os poderes do céu serão abalados. E nesta hora, a terra vai parar, celular vai parar, a televisão vai parar. Alguém diz a notícia vai correr na onde? Se o céu haverá um abalo sísmico muito forte. A Bíblia diz, vocês podem abrir a Bíblia, Lucas 21, não é para botar medo, as pessoas não falam isso na igreja. Os pregadores não pregam isso, irmãos. Só quer escolher palavra bonitinha. Ah, porque eu vou pregar sobre Paulo, porque eu fiz faculdade, eu sei de Paulo. Mas vamos saber do arrebatamento também, meus irmãos. Nós não estamos aqui por Paulo, nós não estamos aqui por Tiago, nós não estamos aqui por Pedro, nós estamos aqui por Jesus Cristo. Lucas 21 e 25 e 26. Último sinal, porquanto os poderes do céu serão abalados. Lucas 21 e 26. Último sinal. Depois disso a igreja foi arrebatada, como diz aqui. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Arrebatamento está acontecendo em Lucas 21 e 27. É bíblico. Agora, vamos observar. A terra vai entrar pelo anticristo. Último aviso
Apocalipse 3:22. Se tem pregador que não está pregando o fim, vai começar a pregar o fim. Estudamos na teologia só para pregar sobre Paulo. Estudamos na teologia só para falar a capa do cego. As pessoas pregam bem. Vamos chegar em Apocalipse, meus pastores. Vamos chegar na Nova Jerusalém. Vamos falar sobre o que é o inferno. E vamos falar um pouco sobre o que é o céu. Porque as pessoas querem carregar a Babilônia para a igreja e não querem se converter hoje. Então acha que os pregadores que falam muito alto tá bravo. Acha que os pregadores que não têm eloquência já não sabem pregar, já não chamam mais nós para pregar, porque não tem voz, porque a voz é ruim. É por isso que não me chamam para pregar, porque a sua voz é ruim. Aí chega as vozes bonitas, prega. E Deus não está preocupado com voz bonita. Meus amados, então a oração aqui ela vai ser representada. Chegamos no 7º selo, Apocalipse capítulo 8. A terra passou pelo processo da fome. A pessoa vai trabalhar o dia inteiro para pagar gramas de alimento. Isso vai ser na grande tribulação. Haverá fome, a morte vai andar, o cavalo amarelo. Chegamos ao Apocalipse capítulo 8, o que está acontecendo? A igreja está aqui. Essa hora que vai ser amargo. Olha como que é tão importante nós aqui dentro desse texto. Apocalipse capítulo 8, o 7º selo, os 7 anjos, 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. A terra vai amargar agora. A terra vai sentir o que é a oração de uma igreja. Por quê? Primeiro vai ter que pegar fogo no céu. Vocês podem ler aqui, ó. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário. O que é incensário? O incensário, na época de Moisés, era um perfume muito caro. Imagine Deus falar que a nossa oração é muito cara. As suas lágrimas têm valor. A sua oração, jovens. Alguém diz, por que eu tenho que orar em casa, irmão? Por que pode orar alto, irmão? Por que não pode orar baixo? Deus está preocupado com oração. Deus não está preocupado com teologia nem de Billy Graham. Deus está preocupado com teologia de Martin Lutero. Tudo hoje, irmão, só esses pregadores teologão. Deus não está preocupado com teologão. É a oração que está aqui. E nós temos que aprender a ler Bíblia, que tem muita gente que está fazendo faculdade e está ficando pirado, porque não está lendo a Bíblia direito. Deus está preocupado com a igreja que tem oração no altar. E quando falta oração, falta tudo. Porque a oração está aqui. Olha lá. E tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso. O que é incenso? Um perfume que Deus criou na composição com as orações de todos os santos. Alguém pode ler aí? Olha lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 4. Orações dos santos é toda a igreja geral no mundo. O mundo inteiro. Toda a oração da igreja vai chegar aqui numa salva. Aquele negócio brilhando no céu. Uma salva de ouro muito iluminada. Não é esse negócio de pôr dinheiro que as pessoas veem na igreja. Não. Imagine algo brilhando. Vamos dizer algo, uma circunferência, amigos. O céu chegou. Toda a oração lá no altar. Imagina algo brilhando, porque o ouro da terra brilha, mas o ouro no céu brilha mais ainda. O ouro tem a glória de Deus, porque o céu é feito da glória de Deus. Então aquela glória, aquele poder, aquela oração sua e nós está chegando no altar de ouro. Imagine tudo brilhando, tudo glorioso, irmãos. Deus abençoe as 1004 curtidas. Deus abençoe as suas vidas que estão comigo. Eu creio que Deus ele possa abençoar você na sua casa. Eu, Laudemir, irmãos, eu sou imperfeito. Mas Deus ele é perfeito. Eu não estou aqui para competir se eu prego melhor ou que tem gente que prega melhor do que eu. Nós não estamos para competição. Nós estamos pelo mesmo troféu. O nosso troféu é a salvação. Passa toda essa luta que nós passamos, irmãos. Mas saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Entendeu? Vale a pena servir a Deus. Muitas das vezes as pessoas vão humilhar você porque você está desempregado. Muitas vezes as pessoas vão te humilhar porque você está ali parado. Porque tem gente que aceita na sua rua. Fala o vizinho. Porque você não trabalha, irmão.
Ah, porque isso é porque aquilo. Mas Deus, ele está vendo a nossa oração. Eu quero que vocês frisem esse texto. Se vocês puderem pegar um lápis, marca aqui, ó, orações dos santos. É isso que Deus quer. A oração traz o perdão. A oração traz o arrependimento. A oração é a sua verdade diante de Deus. Qualquer um pode pregar hoje, até o falso profeta prega, porque tem muitas pessoas preocupadas em receber dinheiro ou se aparecer no logotipo da internet, ou querem pregar melhor lá pro outro lado, lá, né? Nas viagens, né? Tem muito pregador querendo se aparecer, e Deus não está preocupado com quem quer se aparecer. Às vezes uma senhora de idade lá que não pode ir para a igreja está mais orando do que esses pregadores que estão aqui. Então a oração aqui, Deus está preocupado. O céu vai estar em silêncio por meia hora. E vai ter um anjo responsável em trazer toda a oração da igreja. Isso é para os salvos. Aqui já houve o arrebatamento, os que morreram em Cristo já ressuscitou. E nós, transformados, estamos lá na Nova Jerusalém, a igreja do Senhor. As orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações de todos os santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então uma fumaça, um perfume. E essa fumaça é diferenciada dessa fumaça terrena. Não é essa poluição. Eu imagino uma fumaça, algo muito poderoso que Deus criou. Porque lá no céu tudo glorioso não é uma coisa que é poluição. Não é uma fumaça de mato, não é uma fumaça de árvore. É uma fumaça que Deus criou com a tua oração. Mas você fala assim, mas eu oro tão pouco. A oração que te livrou da morte. A oração que te livrou de um acidente. A oração que te livrou de um ataque cardíaco. A oração que te livrou de uma cirurgia. A oração que nos dá sabedoria. A oração que nós vence o diabo. A oração que nós vence os fofoqueiros. Porque tem gente que gosta só de falar mal da vida dos outros. Da vida deles eles não falam. É a oração que é importante. Então, a Bíblia diz aqui, ó. Vai chegar no altar de Deus, vai pegar fogo. Essa terra vai ser destruída. É difícil falar que a terra vai ser destruída. Como nós falamos de fim do mundo, as pessoas não acreditam. Existe um inferno, mas existe a Nova Jerusalém. É uma coisa que além da lógica humana. Quando nós olhamos, meus queridos, igual hoje uma pessoa morre sem Cristo, a alma dela vai pro Hades. Mas se você estiver com Jesus hoje, a sua alma está no paraíso. Tem que aceitar Jesus. Então agora vai ser aberto o 7º selo. E tomou o incensário, que é as orações dos santos, e encheu de fogo o altar. O altar de Deus vai pegar fogo. Imagine o altar de Deus, lá no céu, ó, o altar, fogo do altar. Encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. Agora, ó, pegou o fogo no céu primeiro. Eu passei o texto. Encheu de fogo o altar e lançou sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpago e terremoto. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocá-lo. Antes desses anjos tocarem as 7 trombetas, a igreja está aqui. Orações dos santos. Vamos parar um pouquinho, igreja, vamos orar. Não é o pregador filósofo que prega no congresso direto que vai mudar a história de alguém, não. Porque as pessoas se preocupam em chamar os melhores pregadores. Tem jovem que não tem oportunidade na igreja para pregar, irmão. Paga preço, ora, é todo ano a mesma coisa, todo ano o mesmo pregador. Parece que os que estão aqui não têm oportunidade. Vale a oração, mesmo? Vale a pena orar? Porque às vezes as pessoas falam, orar, para que ficar gastando garganta? Por que ficar falando alto? Para que ficar dando glória alto? Para que orar? Meus amados, a oração é a doutrina. A oração é a escatologia. Deus abençoe a presença de vocês e que vocês levem essa palavra quando vocês orarem e falem assim, por que eu tenho que orar? Porque a Bíblia
Deus, ele está preocupado com a oração. A nossa oração, ela tem um poder muito grande. A nossa oração vai ajudar a destruir a terra agora. Agora esse anjo, ele pega essa composição, olha lá. O anjo tomou incensário e lançou sobre a terra, houve vozes, trovões, relâmpago e terremoto. O primeiro anjo toca. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra e foi queimada na sua terça parte. Terça parte da erva verde foi queimada. Essa terra haverá uma grande fumaça, uma grande queima de árvores. Estamos próximos para acontecer o arrebatamento da igreja. Eu diria para essa geração de hoje, essas crianças que não se formaram, esses jovens que não se formaram no ensino médio, eu faço uma pergunta e eu deixo uma interrogação. Daqui 7 anos, o que será essa terra? Pergunta. Não, a Bíblia não foi feita para botar medo. Está acontecendo já. Passamos por 3 anos de pandemia. Milhões morreram. Passamos por um mundo hoje, de 2024, casas sendo levadas por uma cobertura de água muito grande. Inundações, Daniel 9:26. Uma das maiores inundações que possamos dizer nesse ano 2024, né? Fora as outras que já aconteceram. De fato, foco central desse texto. A oração não pode parar dentro da igreja. A oração não pode parar no início do culto. A oração não pode parar na vida de um servo, de uma serva de Deus. A oração nos faz vencer os limites da vida. A oração nos faz ser vencedor, amigos. Quando nós andamos a Bíblia e vamos observar que guerras foram vencidas por homens de oração. Quando nós vamos observar promessas foram realizadas porque Isaac teve uma vida de oração. Isaac, ele casou com uma mulher que era estéril. Isaac, ele tinha uma mulher chamada Rebeca e ela não gerava filho. Mas a Bíblia diz que Isaac orou constantemente. Vamos observar o exemplo de Elias, uma das testemunhas. Chegou numa época de uma seca, devido à idolatria de Acabe e Jezabel, que carregaram Baal, carregaram a idolatria dentro de Samaria. E a Bíblia diz assim, que Elias, no meio daquela seca, ele vai subir ao monte, depois de ter vencido os profetas de Baal, ele vai subir no Monte Carmelo. A terra não tinha um pingo de água, uma miséria, uma fome, uma ruína estava dentro de Israel pela palavra de Deus na vida de Elias. Com certeza, por 3 anos e meio não caiu um pingo de água dentro de Samaria. O que Elias fez? Ele subiu ao monte para orar. É a oração que vai fazer Deus ouvir a nossa petição. E Elias orou por 7 vezes. Ele orou a primeira vez, não viu nada. 7ª vez, diz a Bíblia, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era o sinal que a água estava para cair sobre Israel. Mas ainda assim foi perseguido, porque quem ora vai ser perseguido. Quem serve a Deus vai ser caluniado. As pessoas não suportam a nossa oração. É igual quando eu oro, meus amigos, aqui no meu lar. Tem gente que me odeia. Eu ligo o meu som no fundo musical. Tem pessoas que odeiam, irmãos, a nossa oração. Pode a música mundana tocar alto. Pode os palavrões soar alto. Mas quando você começa a orar, você incomoda. Você perturba as pessoas. Então nós estamos aqui para perturbar. A igreja está nesta terra para perturbar. Mas um dia essa perturbação vai sair, porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. E essas pessoas que acham que nós era perturbador, como diz Obadias, falando para ele, você é um perturbador, irmão. Está perturbando aqui. As pessoas acham que nós perturbam. Mas a nossa oração é importante. O próprio Paulo, apóstolo Paulo, chega numa ilha Malta com 276 almas, 276 almas.
Paulo, um dos maiores missionários do Novo Testamento, a primeira atitude de Paulo na ilha Malta foi oração. Uma pessoa que estava enfermo, ele orou. E o apóstolo Paulo trouxe uma conduta em Efésios capítulo 6, a primeira carta que ele vai escrever, oração. Quando você chega em Efésios, a primeira carta que ele escreveu numa prisão domiciliar, Paulo enfrentou foi martirizado. Paulo enfrentou as dores, mas Jesus enfrentou a dor maior ainda, porque Jesus foi perfeito. Antes de falar de Paulo, vamos falar de Jesus. Antes de falar de Pedro, vamos falar de Jesus. Antes de falar de Tiago, vamos falar de Jesus, porque tem pregador que está passando por cima da Bíblia. Peraí, você fez teologia só para pregar sobre Paulo? Vai se converter. O que é Jesus, irmãos? Quem sofreu no Calvário? Quem perdoou uma mulher adúltera? Quem disse que nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu? Quando Jesus ainda vem ensinando que nós temos que perdoar e não julgar o próximo, muitas das vezes achamos que somos juízes da igreja, e Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Não é assim, meus irmãos? O sermão da montanha, ó, Jesus ele vai ensinando. Jesus ele pregou tão importante que ele pregou a Bíblia quando ele pregou o sermão. Que nem a Bíblia, o sermão, você vai chegar, ele vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha. Jesus não estava simplesmente falando de uma casa terrena, ele estava falando da Nova Jerusalém. Quando ele falou rocha, a Bíblia vai falar pedra, 12 pedras, 12 tribos. Espera aí, irmão, temos que saber ler Bíblia. Quando Jesus falou pedra, ele não só falou pedra, ele falou tribos de Israel. Porque um leitor bíblico tem que entender que lá Josué separou 12 pedras. Agora Jesus ele vai falar que a casa tem que ser edificada sobre a rocha. E rocha e pedra são derivados. É o mesmo material. Mas lugar é diferente. Então nós temos que estar edificados em Jesus. Temos que estar edificados nele. Que Deus ele venha abençoar a nossa vida, irmãos. E nos dá força nessa luta. Nos dá força para seguir em frente. Deus acompanha a nossa vida e possamos a cada dia colocar nossa fé em prática, porque a oração ela vai trazer um milagre. Se você está precisando de um milagre, se você está precisando de uma cura, se você está precisando de uma libertação, se você está precisando que a tua família seja liberta de algum vício, cigarro, bebida, porque essas coisas aí só matam pessoas. Você vê as pessoas aí fumando, é tão bom fumar, né? Amanhã você vai lá fazer um raio-x do seu pulmão, aí você vai falar assim, nossa, meu pulmão não tá bom. Aí você fala assim, não, eu bebo, é tão bom beber, é legal, daqui a pouco você pega um câncer no seu fígado, o câncer de pulmão, etc. Esse mundo é de doenças. Igual disse Paulo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu dou um conselho de amigo, jovens. Não desperdice a sua vida por aquilo que vai te levar para o inferno e te matar. Eu estou falando de um Deus que enviou Jesus no Calvário, que perdoa o nosso pecado, que livra nós da morte. Que Deus venha abençoar esse dia. Estamos aqui próximo do final do mês de julho. Estamos entrando em agosto, o ano está andando, os dias estão andando. E que nós possamos manter a fé, porque a nossa fé nos leva perto de Deus. Deus ele está longe. Deus ele está longe. Mas eu falo onde está Deus, a Bíblia diz que fé é se aproximar. Mas como que um ser humano se aproxima de Deus? Nem a NASA se aproxima de Deus com o seu foguete. Mas como que um ser humano, a Bíblia diz que ele se aproxima de Deus? Eu quero te dizer nesta noite, Deus pode parecer que está longe, mas ele está perto. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe. A oração nos aproxima de Deus. Não tem outro meio, meus irmãos. Não tem outra comunicação. Não tem outra metodologia. É orando que nós aproximamos de Deus. Quando você dobra o teu joelho, você está se aproximando de Deus. Então orar
Orar é se aproximar. Então a Bíblia, ela tem esse fecha. Daniel 9:26 é a oração de Daniel 70 semanas. Daniel capítulo 10, também Daniel está orando. E o próprio anjo Miguel vai descer em 21 dias de oração de Daniel. Daniel capítulo 11 é guerra mundial. Daniel capítulo 12 é as palavras seladas. Cheguei no selo. Selo, tipologia. Selo lá e selo aqui também é. Selo aqui é Apocalipse. Selo aqui é grande tribulação. É aquilo que vai acontecer dentro da grande tribulação. Os selos só serão abertos depois que a igreja for arrebatada. Então, quando nós chegamos no livro de Apocalipse 3:22, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, a palavra, a última frase da Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como que nós vamos ouvir Deus? A palavra do Senhor diz que a fé é pelo ouvir a palavra. Mas a oração também faz parte. A oração faz parte. Deus abençoe a todos nós. Amém, Deus. Fique conosco. Obrigado por vocês que puderam ficar comigo. E Deus, ele venha abençoar vocês. Que Deus, ele venha colocar a mão, livrar de todos os acidentes. E guardar cada família aqui. Que a nossa fé unida é um perfume diante de Deus. O nosso joelho dobrado é um perfume diante de Deus. Fique com esta palavra. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. Obrigado pelo apoio. E peço para vocês estarem me seguindo. Tem hora que tem muitas pessoas aí. Mas Deus abençoe a todos nós pela graça de Deus. Amém.